Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, finalmente, falaremos sobre o livro de janeiro aqui do canal, né? Da minha lista de 6 livros escolhidos para o primeiro semestre de 2024. Eu escolhi, então, O Livro do Mar, do Morten Stroksnes. Esse aqui é um livro contemporâneo e norueguês, esse autor é norueguês. E eu estava com uma expectativa muito alta para esse livro, porque quando ele chegou, eu comprei numa feira, no bazar, assim, da Ine, que é a editora que faz esses livrinhos aqui, com essa padronagem, que é bem bonitinha, né? Eu tenho alguns aqui na estante. E quando chegou, eu li o primeiro capítulo e pensei, meu Deus, esse livro é a minha cara. Desde a sinopse eu já tinha achado a minha cara, assim, ele parecia muito o estilo que eu gosto, porque eu gosto muito de narrativas marítimas. Não é à toa que meu livro preferido da vida é Moby Dick. Eu gosto muito dessa temática. Moby Dick é citado algumas vezes nesse livro, inclusive, e eu senti uma inspiração do autor no estilo do livro, no sentido de parar para fazer algumas digressões, depois volta para o enredo, e tem um pouco de filosofia, tem um pouco de religião, um pouco de política, essas coisas todas. Só que, definitivamente, eu não gostei muito da forma que o Morten Stroksnes estruturou esse livro, diferentemente do que foi para mim Moby Dick. Vamos explicar, então, o motivo disso, para vocês entenderem o porquê que eu tive uma decepção com o meu primeiro livro escolhido. Aparentemente, eu não estou me dando bem com as listas de livros que eu faço para cá para ler, mas, enfim, já comecei o livro de fevereiro, estou amando, então espero que eu me reconcilie com essas listas. E o Livro do Mar, basicamente, é uma versão de Moby Dick e O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esses dois livros misturados, só que numa versão documentário. Então ele é um livro de não ficção, é um livro de quase um relato de viagem, um relato de caça, e tem um pouco dessa perspectiva, tanto dos detalhes sobre a vida marinha, que tem Moby Dick, quanto também essa coisa da busca por essa caça, por esse animal que tem um significado específico para as pessoas que são os personagens principais da obra, que se tem em O Velho e o Mar. Só que O Velho e o Mar é um livro muito mais curto, muito mais conciso e muito mais impactante. Aqui nós temos basicamente o narrador, é um livro escrito em primeira pessoa, então o narrador é o próprio autor, Morten Stroksnes, afinal é um livro de não ficção, e ele e o amigo dele, o Hugo, decidiram que vão caçar um tubarão da Groenlândia. Basicamente é o animal mais antigo da história. E só nesse fato, né, a gente vai descobrindo um monte de curiosidades muito interessantes nesse livro. Ele vai te contando sobre isso, ele vai falar sobre cachalote, vai falar sobre os peixes, vai citar o marlim, que é o peixe lá do Velho Mar. Então, por tudo que eu tô falando, já dava pra ver que era um livro que tinha tudo pra me pegar, né? Só que as digressões do Morten Stroksnes são muito mais lentas e cansativas do que as digressões de Herman Melville. Basicamente, toda vez que ele para falar sobre algum assunto, ele fica muito tempo explorando essas digressões, muito tempo divagando e perdendo o fio da meada. E em muitas partes são coisas assim que eu acho que não são relevantes. Eu sei que é um pouco hipócrita da minha parte falar isso, porque muita gente fala a mesma coisa sobre Moby Dick. Só que Moby Dick, para mim, é um livro de ficção, é um livro do século XIX, é um livro que faz sentido você parar para explicar o que é a anatomia de uma baleia, porque simplesmente não existia Google naquela época. Então aqui nós temos um autor fazendo a mesma coisa no século XXI, quando a gente já tem essa possibilidade e tal. E claro, sem a descrição poética, sem a profundidade que tem o Herman Melville. E que eu tô fazendo uma comparação meio esdrúxula aqui, porque é um livro de ficção versus um livro de não ficção, mas eu senti muito a tentativa do autor de parafrasear, de certa forma, o Melville, ou tentar fazer uma estrutura parecida, porque todo o enredo é em volta dessa caça, essa tentativa de buscar esse animal. O início do livro e o final do livro são bem parecidos, assim, até pela forma de escrita, as palavras que ele escolheu. Em alguns momentos o próprio Moby Dick vai aparecer no livro, então é óbvio que o autor teve esse contato e um pouco de inspiração. Só que pra mim não funcionou. E isso porque, assim, tem hora que um capítulo tem, sei lá, 40 páginas, ainda que seja nessa edição bem pequenininha, que aí tem praticamente o tamanho da minha mão, e não anda. E ele vai falando sobre os fiordes da Noruega e sobre os faróis. Tem uma parte aqui que ele vai falar sobre faróis, ele fica páginas e páginas falando sobre faróis. Aí você descobre, por exemplo, que aquele escritor Robert Louis Stevenson, que escreveu O Médico Monstro, vem de uma família de pessoas que tinham faróis, e aí ele sai do ramo para ser escritor. São coisas que são curiosidades, interessante, mas, na minha opinião, não muda muita coisa na minha vida saber disso.
Quando você estuda e lê sobre vida marítima, eu já acho que agrega. Porque quando você vai saber, por exemplo, como a formação do mundo vem da água, como os primeiros seres vivos terrestres são oriundos de seres da água, toda a nossa formação que tem essa interferência desses seres ancestrais e tal. Quando ele vai falar, por exemplo, sobre o meio ambiente, tem uma parte muito interessante aqui, que ele faz uma crítica ao próprio país, porque em muitos países daquela região, inclusive, tem caça-baleia, por exemplo. E se você ouve falar sobre isso num país latino-americano, por exemplo, vira um absurdo, vira notícia. E porque se um país da África deixa algum tipo de coisa cair no mar e alguma ONG descobre, vai ser um caos, vai sair em todas as notícias, todos os jornais possíveis, enquanto que a Noruega faz a mesma coisa e ninguém fala nada. Essas partes são bem interessantes, porque é justamente aquilo que a gente tem em Moby Dick, um enredo, uma história de uma caça que vai te fazendo pensar no meio do caminho. Só que muita coisa aqui parece-me desnecessário. E eu sei até que é meio complicado falar isso, né? Porque, enfim, o livro é do autor, ele escreve o que ele quiser, ele nos diz o que ele quiser no livro. Só que, para mim, na minha experiência, ficou bastante cansativo. Então eu tive uma experiência de leitura exatamente assim. O início estava ótimo, lá em cima. Aí no meio caiu um monte e eu fiquei me arrastando no livro. Eu achei que eu não ia conseguir terminar. Só que eu foquei em terminar porque era um livro da minha lista. Então, assim, não vou mais abandonar o livro da minha lista, sabe? E aí, quando eu cheguei mais pro final, ali as últimas 100, 150 páginas, aí subiu de novo e eu terminei gostando do final. Só que o problema é esse meio, esse miolo. Então, pra mim, que sou uma pessoa que gosto muito desse tema e que leio bastante sobre isso, inclusive o livro do mês de março vai ser, novamente, O Lobo do Mar, outro livro com essa mesma ideia, essa carga filosófica e uma caça, etc. Se eu não me dei bem com esse livro, eu não consigo imaginar quem vai se dar bem com esse livro. Talvez uma pessoa que realmente pesquise sobre isso no âmbito da não ficção e não se importe muito com essa parte literária e com essa parte da reflexão em si, aproveite melhor a leitura. Mas, de uma forma geral, não é um livro que eu vá recomendar para as pessoas, entende? Porque, como eu disse, se eu tive essa dificuldade, eu imagino que uma pessoa que não goste muito do tema e que não embarque muito nesses temas marítimos não vai gostar muito, não. Mas tem alguns trechos, como eu falei, assim, que se salvam muito nesse livro. Tem uma parte aqui em que ele vai ter um sonho, um pesadelo durante uma tempestade. E basicamente o que ele faz aqui com o amigo, o Hugo tem uma propriedade imensa, assim, tipo numa ilha da Noruega. Ele tá reconstruindo essa propriedade para transformar num hotel. Eu até pesquisei ela para ver se ela de fato já foi transformada, mas aparentemente ainda não, porque não tem muita informação. E ele tem um sonho aqui durante essa tempestade que é muito interessante. Ele consegue fazer uma descrição bem gráfica assim dessa tempestade. Tem todas essas curiosidades, né, sobre a pesca de determinados animais, sobre a longevidade desses animais também, como o próprio tubarão da Groenlândia, que é esse animal mais longevo do mundo, que se tem notícia, como tem coisas ainda que ele faz que não se sabe, né? E o próprio mundo marítimo tem muitas dessas curiosidades, porque quando a gente vai falar sobre lula gigante, por exemplo, é um animal que tem pouquíssimas imagens ainda hoje, ainda em 2024, que é um animal que vive muito nas profundezas e o ser humano ainda não conseguiu alcançá-las. Essas coisas são bem interessantes e tem esse aspecto filosófico do quão a gente anda, né, tecnologicamente falando, como nós nos avançamos. Essa semana mesmo está saindo aquele óculos novo da Apple, né, que, enfim, transforma tudo praticamente num smartphone, assim, na sua cara. E, ao mesmo tempo, quanta coisa tem na Terra, quanta coisa tem no mundo que a gente não tem conhecimento e que talvez a gente nunca vá acessar, né? Porque muitas dessas espécies estão caminhando para a extinção antes mesmo da gente descobri-las, justamente por conta da poluição e tal, do ser humano e tudo que ele faz. Tem alguns episódios aqui que falam, inclusive, de alguns animais que são afetados pela pesca. Só o barulho, por exemplo, o barulho dos navios, dos barcos, afeta a forma com que as baleias se comunicam embaixo do mar, porque elas emitem sons que nós não entendemos, mas que elas se comunicam daquela forma, né? Só elas se entendem, e elas não conseguem se ouvir por causa do barulho que tem no mar. Então tem algumas coisas que são críticas, e tem esse aspecto político do livro mesmo, especialmente críticas ao próprio país dele, que eu achei bastante interessante, né? Que é a Noruega, e um dos países
mais visados quando a gente fala em IDH e educação e tal. E ele também tem várias citações literárias que eu achei muito interessante. Então, por exemplo, ele vai falar sobre um conto do Edgar Allan Poe, que é Uma Descida ao Maelstrom, não sei se é assim que fala, mas basicamente é um lugar da Noruega que é tipo um redemoinho gigante, assim, então sempre que se passa perto, você consegue ver pedaços de barco, coisas assim, e tem uma força muito grande, eu não conhecia isso, achei bem interessante. E ele também vai falar do Jules Verne, né, do 20 Mil Léguas Submarinas, que é um livro que eu preciso ler, porque fala muito disso e todo mundo acha que eu vou gostar também. E diversas curiosidades sobre esses animais, sobre as orcas. Tem uma parte aqui que ele vai falar sobre a orca. Eu não sabia que nenhuma orca tem uma mancha idêntica à outra, então é praticamente como se elas tivessem uma digital igual ao ser humano, e a forma com que elas caçam e tudo aquilo, e o medo que eles têm também quando aparece algum animal desse tipo, quando eles estão fazendo essa caçada contra o tubarão, né? Então, essas partes eu gostei bastante, mas o resto eu achei bem cansativo. Basicamente é isso. Eu não quero desanimar tanto assim quem tem esse livro e quer ler, porque eu acho que vale pelas curiosidades. Eu até marquei bastante coisa aqui, dá pra ver que tem as flags, que eu marquei as coisas que eu achei interessantes. Mas esse meio do livro, que tem muita digressão, muita informação aleatória, assim, me cansou bastante. Eu acho que cansaria a maior parte dos leitores, assim, pelo que eu tenho de experiência com outros livros marítimos. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, deixe seus comentários, lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.